Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Corinthians por 2-1 contra o Flamengo. Jogo muito disputado, termina com essa vantagem do Corinthians graças a um gol do Romero no segundo tempo. Jogo que inclusive na reta final teve confusão, teve expulsão, teve briga, enfim. Vou fazer a análise aqui completinha, só antes de tudo solta a intro. Bom, então vamos lá fazer a análise aqui dessa vitória do Corinthians. Antes, aquele aviso de sempre, a análise completinha da Eurocopa tá o link aqui embaixo, com o cupom de desconto 21 Futebol Clube, você ganha 21% de desconto e fica menos de R$ 15, tá? Tem ali a análise de todos os 51 jogos que teve na Eurocopa, os destaques de cada seleção. Enfim, vai dar uma nostalgia bem bacana de você relembrar como é que foi a Eurocopa, tá? Então fica aí essa sugestão. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida, né? O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Thales Magno. Thales Magno revelado pelo Vasco, né? Então deve ter tido um gostinho a mais fazer esse gol no Flamengo. Jogada começa com um passe pela direita. Cara, o gramado da Neoquímica Arena é muito rápido. Dá pra ver que se você fizer um lançamento longo e deixar a bola pingar, você não vai alcançar, cara, porque a bola ganha muita velocidade, ela acelera. E o Davi Luiz foi muito seco, muito confiante e acabou deixando a bola passar. O Yuri Alberto não estava nem mais vendo a jogada, a bola chega para ele, ele arranca, faz uma grande jogada, arranja um cruzamento muito bom e o Thales Magno tira do Rossi para fazer 1-0. Um tempo depois, cruzamento na área, o José Martínez, venezuelano, tá com o braço aberto, bate no braço dele, pênalti claro. O Pedro bate no meio, pênalti de segurança e faz o gol. E aí já no segundo tempo, o Romero no primeiro lance que ele entra, eu diria, já vou antecipar aqui, eu sempre faço o craque da partida no final da análise. Mas eu não sei o que você que está assistindo pensa, mas para mim o craque da partida foi o Romero. Eu sei que ele entrou já com uns 14, 15 do segundo tempo, mas ele entrou, fez gol, prendeu bola, deu caneta, fez jogadas brilhantes. O Romero entrou, parecia o Cristiano Ronaldo, cara. Bizarro o tanto que o Romero jogou. Então, mesmo jogando menos da metade da partida, para mim foi o craque da partida, tá? Decisivo o Romero. Aí na reta final, o Yuri Alberto dá uma tesoura completamente doida no Wesley. Ele poderia ter dado um carrinho normal, poderia ter. O Wesley que entrou no lugar do Varela, né? Poderia ter dado um carrinho normal, poderia só ter dado um empurrão de corpo. Não, doidão foi lá e deu uma tesoura, cara. Malucão. Foi expulso, aí deu uma confusãozinha, né? O juiz foi no VAR, expulsou ainda o Kaká e o Alcaraz que estavam na confusão e o Carlinhos ainda levou amarelo, tá? Enfim, e aí fechou nesse 2-1 pro Corinthians. Vamos trazer os destaques de cada equipe, começando pelo Corinthians. Eu achei que o Hugo Souza foi pouco exigido, tá? Pela importância que ele tem pro Corinthians e pelo Flamengo hoje em dia ser mais time que o Corinthians, isso eu acho que é um fato, né? O Hugo foi pouco exigido, cara. Eu não me lembro de nenhum milagre assim. E, enfim, mostra que o Flamengo não foi tão perigoso quanto poderia. O trio de zaga, eu acho que é um trio de zaga bem interessante. Esse time do Corinthians em si, cara, não tem cara de time rebaixado, porque eu olho e vejo um time bom, cara, de verdade. Eu acho que a grande coisa que faz falta é um centroavante. Trouxe o Hector Hernandes, que, ai, mas é estrangeiro, mas ninguém nunca ouviu falar sobre ele, vamos ser sinceros. Quer dizer, ninguém eu posso estar exagerando, mas eu nunca ouvi falar sobre ele. E olha que eu acompanho bastante futebol mundial no geral, europeu, sul-americano, e eu nunca ouvi falar sobre ele. Então ele é estrangeiro, mas não tem uma carreira consolidada. E aí no início do jogo ele acaba sentindo, e o Yuri Alberto, que é um cara que é tão contestado, e justamente contestado, porque é um cara muito irregular, que perde muitos gols, perdeu muitas oportunidades já com a camisa do Corinthians, ele entra e foi um dos melhores da partida, né? O gol do Romero era um passe que era para o Yuri Alberto, um passe do Garro, e o primeiro gol é um cruzamento do Yuri Alberto. Então, um cara que é tão contestado e entrou tão bem. O Yuri foi decisivo na partida, fato. Tá? Então, esse trio de zaga com Félix Torres pelo direito, André Ramalho na sobra pelo meio, Kaká pela esquerda, eu acho um trio de zaga muito bom. Ainda tem as opções do Caetano, que eu acho um excelente zagueiro. E quem mais que tem de zagueiro aqui no banco? O Caetano, não sei nem se não estava como opção, não sei nem mais se está no Corinthians, mas eu gosto bastante dele.
E é isso, o Gustavo Henrique eu não gosto tanto. Tem uma boa bola aérea, porque é muito alto, mas tecnicamente eu acho que hoje em dia ele tá abaixo em relação aos outros. Mas além desses três, tem o Caetano, que é uma excelente opção. As laterais, os dois foram bem, tanto o Bidu quanto o Fagner. Vale destacar que teve uma chance em um cruzamento do Fagner, justamente, e um cabeceio do Bidu, que sozinho era para ter feito o gol. Passou pelo Varela ou Wesley, não tô lembrando agora qual era o lateral que estava em campo. Eu acho que ainda era o Varela. E aí o Bidu, ele cabeceia para baixo, vai certo, mas ele cabeceia muito próximo. Ele tinha que ter cabeceado mais para a bola pingar mais próximo do gol. Acabou errando a chance que seria para matar a partida, né? O Corinthians fazendo ali um 3-1, dificilmente o Flamengo chegaria vivo na reta final da partida, tá? Mas os dois laterais foram bem, os dois atacaram bem e os dois defenderam bem, tá? O Corinthians, que tem além do Fagner o Mateuzinho como opção, o Ramon Dias optou por nem colocar o Mateuzinho, né? Tira o Fagner, coloca o Raniel ali no meio e puxa o Charles para fazer essa ala barra lateral direita, né? Enfim, os dois laterais muito bem. Eu achei que o Ramon Dias deixou muito tempo o José Martinez e o Charles em campo, tá? Dois volantes amarelados, basicamente na metade do primeiro tempo, até a metade do segundo tempo, pelo menos, os dois estavam em campo. Então, era muito perigoso, ainda mais contra uma equipe com tanta qualidade. O Alcaraz entrou correndo pra caramba, qualquer jogada que ele para o contra-ataque, leva o segundo amarelo, tá expulso. Então, eu achei que foi um risco muito grande deixar o Martinez e o Charles em campo tanto tempo. E deixou o Charles até o final, inclusive. Ainda mais para marcar o Bruno Henrique. Tipo assim, deu certo, o Corinthians venceu. Mas eu nunca faria isso. Eu teria tirado o Charles e o Martinez já com uns 20, 30 do segundo tempo no máximo. Porque volante é o cara que tá mais ali marcando, batendo, tendo que parar contra-ataque. Para tomar um segundo amarelo é dois palitos. Então eu achei que foi um erro deixar eles tanto tempo em campo, tá? Mas enfim, deu certo, é o que interessa. O Charles, por sinal, jogando muito. E o Marquinhos muito importante na parte defensiva. É realmente um volante caçador, né? O Hernandes no início do jogo já sentiu, né? O Thales Magno também tá com um problema no ombro, mas enquanto esteve em campo foi muito bem, fez gol, puxou contra-ataque, enfim, jogou bem. E o Garro que é diferenciado. A visão de jogo do Garro é acima da média. Até quando ele erra, dá certo, que foi o segundo gol do Corinthians. Ele dá o passe, tem um desvio, sobra pro Romero fazer o gol. Ele tentou dar o passe pro Yuri. Não lembro nem se talvez o Yuri estaria impedido, mas tem o toque pro meio. E aí o Romero sai cara a cara e faz o gol, tá? Então o Garro é disparado o craque desse time do Corinthians. Que nem eu falei, eu acho que a peça que falta nesse Corinthians é um centroavante que faz gols. Porque todo jogo o Garro deixa algum jogador em boa posição para fazer gol. E ontem não foi diferente. Deu assistência pro gol do Romero. Entraram o Yuri Alberto, que entrou muito bem. Foi expulso, mas faz parte. Deu assistência pro primeiro gol. Se movimentou, que gerou espaço do segundo, né? Para o Romero ficar livre. Então o Yuri foi decisivo na partida. Ainda deu uma tesoura no Wesley para ter mais emoção nessa reta final. Enfim, nos jogos que eu venho assistindo do Corinthians, o Yuri vinha sendo quase um peso morto, um cara que mais atrapalhava do que ajudava. Mas nessa partida ele foi decisivo. Foi um dos melhores da partida. Quem eu falei, para mim o craque foi o Romero. Mesmo jogando pouco tempo, foi decisivo, deu caneta, fez o que dava para fazer, ele fez. Jogou muito. Para mim o Romero foi o craque da partida, mesmo vindo do banco. Mas o Yuri Alberto para mim tá no top 3 melhores da partida, tá? Jogou muito bem. O Romero, que nem eu tá aqui para mim o craque da partida, deu caneta no Wesley, ou foi no Varela, não lembro. Mas deu caneta, fez gol, gerou oportunidades, prendeu bola quando precisava, jogou demais, cara. Atuação praticamente perfeita do Romero. O Raniel e o Rian entraram no meio. Teve um drible do Gerson no Rian, que ali, cara, se coloca o corpo, o cara não passa. Pode até dar falta, mas não passa. Ele não fez isso, o Gerson passou como quis, arrancou e quase girou uma oportunidade perigosa. Então, o Rian eu sei que é muito novo e tal, subiu da base por agora, fez a copinha início do ano, né? É bom jogador e tal, mas tem que ter essa noção de, em determinados momentos, parar com falta. Como foi o lance que nem eu citei, que o Gerson dá um chapéu nele. Destaque do Flamengo agora. Cara, o Davi Luiz falhou no primeiro gol, tá? Falhou no primeiro gol, ele erra um domínio. Eu queria destacar que com o Tite, o Ayrton Lucas perdeu muito espaço, é impressionante, tá? Já chegou a ser utilizado o Léo Pereira na esquerda, em alguns momentos o Vinha já foi titular,
Mesmo quando o Ayrton começava, o Vinha entrava a maioria dos jogos. A questão é que agora o Vinha machucou, o Léo Pereira também está machucado e agora ainda trouxe o Alexandre. Então essa concorrência na lateral esquerda do Flamengo vai ser muito grande. E o Ayrton é um cara que em determinado momento já foi de seleção brasileira, é muito rápido, é bom jogador e recentemente vem tendo falhas defensivas, né? Que nem eu já citei aqui no canal, no jogo contra o Bolívar ele falhou, no jogo contra o Botafogo ele falhou. É, enfim, o gol do Thales sai de uma jogada no lado esquerdo, né? Do Yuri, quando passa. Mas aí é erro do Davi Luiz, que nem eu citei. Enfim, de qualquer forma, o nível do Ayrton pode ser muito mais pelo potencial que ele tem, tá? Queria destacar que eu tô gostando muito do Léo Ortiz, tá? O Léo Ortiz tá jogando muito, tanto quando joga de volante quanto de zagueiro, tá? Deu uns passes impressionantes, cara. Por exemplo, tecnicamente, o Léo Ortiz hoje agrega mais do que o Alan, sendo que o Léo Ortiz é zagueiro. Mesmo assim, ele tá conseguindo ter mais visão de jogo, distribuir passes melhores do que o próprio Alan, que é da posição. Então mostra a má fase do Alan e a boa fase do Léo Ortiz, né? Não à toa pegou essa vaga de volante titular. Lógico, tá com desfalques, tá. Mas tá deixando o Alan no banco. E o Alan foi contratado justamente para essa posição. E o Léo Ortiz pegou, tá? Então o Léo Ortiz tá jogando demais. O Pulgar sumido. O Gerson joga de volante, joga de meia, cai para a ponta direita. Faz tudo, é um coringa, realmente, como é o apelido dele. Jogou bem até. O Bruno Henrique gerou muito perigo. Teve uma jogada que no domínio ele dá uma caneta, acho que no Félix Torres. Finaliza, acho que ali é talvez a única chance que o Hugo foi exigido. O Luiz Araújo na reta final virou lateral esquerdo também, quando entrou o Matheus Gonçalves e tal. Se esforça bastante. Dá pra ver que é um cara que hoje é fundamental pro Flamengo. E o Pedro voltando de lesão, fez o gol dele, teve um chute de esquerda que passou muito perto, mas teve que ser substituído justamente por voltar de lesão. Entrou o Matheus Gonçalves, não fez muitas coisas. O Alan entrou mal de novo, tomou amarelo com pouco tempo. O Alan. Cara, a questão é que o Alan já rodou por algumas equipes, né? Acho que começou no Inter, chegou aí pro Liverpool, Fluminense, Galo, agora no Flamengo, mas o grande destaque dele foi no Galo, né? Aquele Galo campeão. E é quase irreconhecível aquele Alan do Galo, na época do Cuca, com o Jair no meio de campo, do Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo erra muito passe, o Alan do Flamengo não marca muito bem, leva amarelo todo jogo. Então é um Alan que está bem abaixo do que pode e do que já mostrou com a camisa do Flamengo, tá? Entrou o Carlinhos também, entrou o Alcaraz e entrou o Wesley. Queria destacar aqui o Alcaraz, cara. Eu imaginava que ele seria um jogador mais de frente. Eu acho que a torcida inteira do Flamengo imaginava isso, tá? Mas ele entrou fazendo um segundo volante. Entrou ali no lugar do Pulgar. Fez esse segundo volante, o Léo Ortiz mais preso como esse primeiro volante, né? Depois ainda o Léo Ortiz vem pra zaga e vai entre o Alan, faz as mexidas, mas o Alcaraz foi basicamente um segundo volante. Primeiro lance dele, ele já sai cara a cara. É um cara que dá pra ver que tem um potencial físico muito grande. É um cara que é muito rápido, é um cara que é habilidoso, mas é um cara que às vezes é meio ansioso. Dá pra ver que vários passes ele deu na fogueira, gerou contra-ataque pro Corinthians umas 2, 3 vezes de erro de passe dele. Foi expulso já, dando um socão no Kaká. Então o Alcaraz dá pra ver que é muito energético. Vai jogar no Red Bull Bragantino. Mas enfim, o Alcaraz dá pra ver que é um cara que é muito rápido, tem um potencial físico muito bom, mas às vezes, talvez por ser a estreia, não sei, eu acho que a real é que o Flamengo pagou muito caro. Estão falando que pagou quase 100 milhões de reais, velho. Isso é bizarro. Eu sei que ele é novo, tava na Europa e tal, mas quem aqui assistiu 5 jogos do Alcaraz já é muito, tá? Eu acho que isso já é muito exagero, 5. Eu não me lembro de ter assistido nenhum jogo dele. No máximo um ou dois, que ele não foi nem muito destaque na hora que eu assisti. Então, eu não tenho muito o que falar do Alcaraz. Eu sei que o Flamengo pagou muito caro e um cara que pra mim é desconhecido, tá? Então, vamos ver no que vai dar. Que nem eu falei, destaques dele é um cara que é muito rápido, tem um potencial físico muito bom. E destaque negativo, entrou meio ansioso, errando passes na fogueira. Enfim, dá pro Flamengo explorar bem, porque dá pra ver que claramente é um cara que pode ser um motorzinho, tanto pelo meio de campo, tanto mais aberto. Chutes, 13 do Corinthians sendo 4 a gol, 10 do Flamengo sendo 3 a gol. Posse de bola, o Flamengo teve mais. Faltas, 36 no total, sendo cravado, 18 para cada. Amarelo, 5 pro Corinthians, tendo 2 vermelhos. 4 pro Flamengo, tendo 1 vermelho. Escanteio, 5 a 2 Corinthians. Cara, de verdade, um jogo muito bom. Um jogo muito equilibrado.
E um jogo muito bom no geral. Que nem eu falei, o craque da partida pra mim foi o Romero. O mais decisivo, jogou pouco tempo, mas mesmo assim é graças a ele que eu tô fazendo uma análise de uma vitória do Corinthians. Coisa que vem sendo muito raro no Brasileirão, né? Ó, com esse resultado, o Flamengo fica na quarta colocação com 44 pontos. E aí vale destacar, nos últimos 5 jogos só venceu um. E o Corinthians na 17ª colocação com 25 pontos. E aí vale destacar também, nos últimos 5 jogos só venceu um. Essa briga aqui embaixo tá muito boa, cara, porque pra mim, Goianiense, Cuiabá e Vitória vão ser rebaixados. Ponto. Essa 17ª colocação eu tô com uma pulga atrás da orelha. Eu torço pro Grêmio, tá? Então lógico que eu tô preocupado ainda. Mas eu acho que o Corinthians não cai, que nem eu falei, tem time que é só olhar pro time do Corinthians, não é time de cara de série B. A única coisa que eu vejo que tem que melhorar é ter um centroavante fazedor de gols. De resto é um time que é bom. O Fluminense não vai cair, um futebol bem bonito, um futebol eficiente, melhorou defensivamente com o Mano e com o Thiago Silva. Eu torço pro Grêmio. Eu acho que o Grêmio não cai, uma dose de clubismo também, e o Grêmio deu uma certa melhorada por agora, mas faltou psicológico ontem contra o Galo, né? O Juventude eu acho que, assim, tomou 3 do Inter ontem, né? E o Juventude, querendo ou não, não tem camisa. Se comparar com o Corinthians, Fluminense e Grêmio, o Juventude é minúsculo. Então, o Juventude, eu acho que o Criciúma, por ter um mando de campo muito bom, cara, eu acho que não cai. O Paranaense vem numa fase muito ruim também. Eu tava com. Na minha cabeça tava muito nítido que o Bragantino ia ficar ali embaixo. Porque o Bragantino é uma equipe que não tem torcida. E chegando no momento decisivo não vai ter esse apoio. E é muito jogador jovem. Então a questão é que eu acho que fica entre Bragantino, Criciúma e Juventude. Tá? Eu acho que Corinthians, Fluminense e Grêmio vão dar um up aí daqui a algumas rodadas. Eu acho que daqui a 7 rodadas ninguém vai estar nem mais pensando em rebaixamento de Grêmio, Fluminense e Corinthians. Eu acho que Vitória, Cuiabá e Goianiense vão. E aí Bragantino, Criciúma e Juventude ficam mais embaixo. Bragantino eu não sei o que esperar. Mas por serem jogadores jovens, eu acho que pode ficar lá embaixo. O Paranaense também não tem time para ser rebaixado, não. Eu acho que fica entre Juventude e Criciúma, tá? Provavelmente. É, Questão de torcida, questão de camisa, eu acho que é muito decisivo nessa reta final. Enfim, é isso. Meio de semana tem Copa do Brasil para as duas equipes, né? O Corinthians vai jogar contra o Juventude a volta. Perdeu por 2-1 a ida. Esse jogo de volta na Neoquímica Arena, né? Ah, não vai ser agora não, vai ser dia 11/9. Vai demorar um pouquinho então. E do Flamengo, deixa eu ver se vai ter. Porque vai ter a data FIFA por agora, né? Qual que é o próximo jogo do Flamengo? Flamengo. É o Bahia também, só que dia 12. Então vai dar a parada para as duas equipes por agora. Vai dar para recuperar jogadores machucados, dar uma descansada, uma treinada a mais. E, e é isso, tá? E aí eles já voltam com os jogos da Copa do Brasil. O Flamengo venceu a ida, vai jogar a volta em casa, provavelmente passa, é só administrar o jogo. E o Corinthians deixou uma vantagem de um único gol do Juventude. Eu acho que jogando em casa reverte isso daí também. É... Enfim, são duas equipes que têm potencial de longe na Copa do Brasil. O Flamengo para brigar pelo título no Brasileiro. E o Corinthians, que eu falei, para mim não cai, porque é um time que não tem cara de ser rebaixado. A única coisa que eu olho e falo, aqui tem que melhorar, é ter um centroavante fazedor de gols. O Hector Hernandes machucou, então não conseguiu mostrar nada ainda. O Pedro Raul não aproveita as oportunidades. E o Yuri fez um jogo espetacular, mas também é muito irregular. Então precisa de um cara que seja eficiente e irregular lá na frente. Aí o Corinthians eu acho que afasta completamente esse fantasma de chance de rebaixamento, beleza? Enfim, foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Que nem eu falei, pra mim foi o Romero. Quero saber a sua opinião. Foi esse o vídeo, valeu e falou. Deu uma travada aqui, não sei se travou na hora do vídeo, mas aqui deu uma travada, enfim. Valeu e falou.